Foco no afeto de número 287. Tema de hoje: você percebe quando você está invisível? Eu não estou me referindo àquelas coisas de super-herói que ficam de fato invisíveis, materialmente invisíveis, não é isso, tá? É quando você fica imperceptível para algumas pessoas, às vezes para muitas pessoas, às vezes até para uma multidão de gente, a gente ganha uma certa invisibilidade. A maioria das pessoas com quem eu converso, puxa vida, eu me sinto invisível, porque a pessoa não me vê, acontece isso, acontece aquilo e tal, e eu fico meio confuso, não sei o que fazer nessa situação, não é? Então eu vou fazer umas perguntinhas aqui para nós refletirmos juntos a respeito desta bendita invisibilidade. Faz um cálculo aí aproximado, dá uma escaneada nas suas vivências anteriores e tenta responder para você mesmo. Para quantas pessoas você é invisível no seu cotidiano de hoje? No seu cotidiano de agora. É lógico que chegar a um número exato é praticamente impossível, nem é a nossa intenção, mas procura ver para quantas pessoas você é invisível. São pessoas que não percebem você. São pessoas que eventualmente percebem você tanto quanto quando você vai a uma festa, fala boa noite para alguém e fica num outro canto da festa ali conversando com outras pessoas e depois na hora de ir embora você fala boa noite, até logo, né? Então, quanto você foi visível para essa pessoa no que se refere à conversa, à interação, né? Essa pessoa pode ter sentido você profundamente, pode ter acontecido isso, mas não é isso que eu estou me referindo aqui, tá? Nesse caso aí não houve a invisibilidade, houve sim uma grande percepção até de alma, mas não é isso que eu estou me referindo. É aquela invisibilidade, a pessoa não percebeu, não cumprimentou assim, um ser humano que entrou ali, cumprimentou educadamente e pronto, e depois tchau e acabou. Então, para quantas pessoas você é invisível no seu cotidiano de hoje? Tenta enumerar aí. Ah, tem não sei quem, tem não sei quem, aquele fulano. Aí você pode chegar à conclusão a 5, 10, 15, 80, sei lá. Outra perguntinha aqui, gente. Você convive muito com essas pessoas para quem você se sente invisível? Você convive bastante com essas pessoas? Meio que por obrigação até, naqueles convívios que eu costumo chamar de cativeiro, tipo escritório, que você está ali dentro o tempo todo, e família. São pessoas que você tem que conviver todo santo dia, ainda mais se você está vivendo, não está morando sozinho, não tem essa bênção da existência de morar sozinho, você está lá dentro de uma casa que mora você e mais uma pessoa, 2, 3, 4, 5 pessoas. Então, você convive com essas pessoas para quem você é invisível? Eu não estou dizendo aqui que convívio familiar significa convívio no qual a gente tem a invisibilidade por parte dos outros em relação a nós, ok? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que se está dentro do seu convívio, dentro desse convívio de cativeiro, você convive muito com pessoas para quem você não é visível. Outra pergunta: você tem raiva dessas pessoas para quem você é invisível? Por alguma razão, em algum momento, você fica indignada, fica triste, fica raivosa, reativa, mesmo que só por dentro, com a invisibilidade que essas pessoas têm em relação a você? Você tem culpa de ser invisível para essas pessoas? Você pode de repente chegar à conclusão: não, a causa sou eu. A causa sou eu. Eu deveria, né, fazer alguma coisa para isso. Ou não tem nada a fazer. Não tem nada a fazer e a culpa é minha. Por que eu sou invisível? Alguma coisa que eu não sei que eu tinha que fazer, eu não fiz. Então você tem culpa de ser invisível para essas pessoas? Porque as pessoas te olham de um jeito que você sente que elas não estão falando com você. Elas estão falando com todo mundo menos com você, porque você não tem visibilidade para elas. Você se percebe não percebida. Tá certo? Você é uma pessoa que se percebe não percebida. Logo você é invisível para essas pessoas. E aí a culpa é sua. Você é culpado, você causou isso aí.
Você devia ter nascido diferente, você devia ter feito qualquer coisa, um curso para visibilidade social completa. Você tem culpa, né, de ser invisível para essas pessoas, para as quais você é invisível? Para você, quem é que está errado nessa situação? Elas por não te enxergarem ou você por não conseguir se fazer visível? Elas são culpadas por não te enxergarem? Ou é você que é culpada por não conseguir se fazer visível? Existem muitas outras possibilidades. Eu estou colocando essas duas aqui. Entre as duas, qual que você escolheria? A, B ou nenhuma das anteriores? Para você elaborar bem aí a percepção. As pessoas que têm culpa de não te enxergarem ou você que tem culpa por não ter conseguido se fazer visível a elas? Porque é uma situação nada agradável quando você está se relacionando com uma pessoa, principalmente quando é uma relação sistemática, né, constante, e você não é percebida pela pessoa. Você já se surpreendeu fazendo um personagem que torne você visível? Bom, já que eu não tem jeito das pessoas me perceberem, ou a maioria delas não me perceberem, porque eu sou muito atípico, eu sou diferente, eu sou mais sensível, eu sou menos isso, mais aquilo, mais não sei o quê. Então, para um pouquinho só, estou cansado de desprezo, estou cansado de não ser percebido, então eu vou criar um personagem. Eu vou estrategicamente elaborar uma personalidade que não é minha, mas que é a conveniente para todo mundo. Aí eu fico bem na fita. Eu me afogo, eu me sufoco na não existência, né? Existir, ser para fora. Eu continuo sendo só para dentro. Insistir, né? A pergunta é se você já se surpreendeu fazendo um personagem que torne você visível. De repente você pode, nessa reflexão aqui, descobrir: meu Deus, eu passo a minha vida inteira, eu estou passando a minha vida inteira fazendo personagem para me tornar visível. Eu convivo numa família, num trabalho, eu tenho um ciclo de amigos que ninguém me enxerga. Meu Deus do céu, é um tédio. Você entra em depressão até. Aquela depressão leve que pode até se tornar clínica. Aí você, de repente, né, se surpreende tendo feito e fazendo um personagem para se tornar visível para as pessoas. E você, se fez isso, se caiu essa ficha agora que eu falei, você está se surpreendendo, tendo feito o personagem, fazendo o personagem, né? Você percebe que as pessoas não se relacionam com você, não é com você que elas estão falando. Você fica performando, você é como se fosse um ator de teatro, uma atriz de teatro, que vestiu um personagem e fica no personagem o tempo todo. Tocou o telefone, personagem. Você se monta, né, como diz as drag queens, você se monta, aí desliga o telefone, você desmonta, aí você vai na padaria, você se monta, chega da padaria, você desmonta. Isso é entediante. Isto é se você não cuida bem, isto acaba sendo uma afirmação da sua pouquíssima interessância. A tua autoestima vai cada vez mais pro lixo. Porque você, ao invés de experimentar exercer você foi por outro caminho. Você criou inventou para dar certo, dar menos trabalho. Dá menos trabalho e menos saúde também, né? Vai dando menos saúde. Você vai adoecendo. Mas a gente quer, de forma imediatista, a gente quer resolver o probleminha na hora ali, né? Cria um personagem aqui e resolve. Aí você, para um grupo você tem um personagem, para outro grupo você tem outro personagem, para outro grupo você tem outro personagem. Ok? Porque se você fizer esse personagem aqui naquele grupo não vai dar muito certo, você vai ter que adaptar. E aí, olha que enlouquecedor, de repente você, digamos que acontecesse isso, esses grupos todos estão juntos.
E você, com um grupo, com uma parte, você tem um compromisso de performance, de personalidade, de uma personalidade X, com outro grupo Y, outro Z, outro A, e por aí vai. Imagina a sua cabeça como vai ficar para você performar o conjunto intersecção de todos os 4 ou 5 personagens que você criou. Vai ficar muito esquisito para todos eles. E você vai ficar maluco, maluca. Percebe? Então a pergunta é, você já se surpreendeu fazendo um personagem que te torne visível? E se você se surpreendeu fazendo isso a vida toda, que loucura! Você está enjaulada por um personagem, ou na pior das hipóteses, por vários personagens. E quando junta esses grupos todos, num teatro você faz Shakespeare, no outro teatro você faz Calabar, no outro teatro você faz uma peça da Grécia Antiga. Aí junta os 3 públicos, digamos que os 3 públicos tenham culturas diferentes, um não entenda da outra. Aí o que você vai fazer? É muito louco. Gente, isto que eu estou falando aqui, a gente vive isso hoje. A gente está vivendo isso hoje. Para não ficar invisível. Porque não é só desagradável para a gente quando nos é dada a invisibilidade. Não é só desagradável para a gente. A gente acaba não conseguindo um relacionamento saudável no social. Então, você pega muitas pessoas, por exemplo, você pega muita gente que consegue fazer um personagem que dá certo em todas as situações, mas não tem a ver com a pessoa. Então, tem cara de generoso, tem cara de atencioso, tem cara de amoroso, tem cara de colaborativa, tem cara de uma pessoa generosa, tem cara de uma pessoa benfeitora, tem cara de um monte de coisa que convém para o social. E até mesmo que é interessante, né? Amorosamente interessante. Mas não é a pessoa. É uma coisa forjada ali. Então essa pessoa nunca é ela mesma. Se você for um pouco perceptiva, você vai olhar no olho e vai sentir que a pessoa é fake o tempo todo. Agora, tem outro tipo outro nível de consciência que gera uma opção, eventualmente uma opção por, bom, eu vou ser generoso, é isso que todos nós precisamos. Eu vou ser colaboracionista, eu vou ser afetuoso, eu vou ser cooperativista, eu vou ser amoroso, mas eu, do jeito que eu sou, ok? Vai ter gente que não vai gostar. Vai ter gente que vai gostar e muito. Mas aí você, digamos, você assumiu isso. Você se deparou com isso e tomou decisão da opção saudável, né? Seguindo com as perguntinhas, você acha que a vida é assim mesmo? Que você tem que ser invisível para quase todo mundo e se conformar com isso? Verifica aí. A vida é assim mesmo, ninguém percebe a gente mesmo, esse mundo está maluco, então a gente tem mais é que se conformar com isso daí. Tudo bem, a gente é invisível e não tem nada para fazer com isso aí. Tá tudo bem, é assim mesmo. Ou seja, você entregou, você desistiu. Então, nessa hipótese, você desistiu de procurar uma solução saudável para a história. Outra pergunta, você acha que por ser invisível, a pessoa é inferior por isto? Poxa, aquela pessoa ali ninguém vê, ninguém percebe, meu Deus do céu. Aquela pessoa ela é meio louca, que é doida. O que a gente não entende no social, estou falando a gente no social, tá bom? Nós sociais, com a cabeça social, com esse QI de alça de balde social, somente no aspecto relacional, o que a gente não entende, a gente classifica como sendo ruim. Porque se eu classifico, se eu digo que alguma coisa é saudável, eu estou declarando a minha inferioridade.
como a sociedade, o QI de alça de balde da sociedade ainda vive debaixo da competitividade extrema, então não vou admitir nunca, puxa, está ali uma pessoa lúcida, com uma opção lúcida pela vida, aquilo lá está bacana, aquilo está uma beleza. Então eu preciso me desenvolver para chegar naquele ponto. Ou naquele, no meu ponto, né, que é diferente daquele ali. Né? Então, a pergunta de novo, você acha que por ser invisível a pessoa é inferior? Só por isso? Agora, com essa conversa aqui, dificilmente você vai achar que a pessoa, por ser invisível, é inferior. Mas procura ver, ontem, antes de ontem, no último ano, nos últimos 5 anos, se você tem classificado de inferior as pessoas que não são percebidas, que você não entende, aquelas pessoas que você não entende. Não fazem mal a ninguém, mas simplesmente são diferentes. Não é? Tem opções diferentes, tem modos diferentes. Aí você tende a julgar como inferior, é meio, não bate muito bem das ideias. Gente, eu vou, depois desse questionário aqui, que eu suponho que tenha nos colocado numa percepção mais refrescada, mais ventilada da nossa relação com a invisibilidade, eu quero agora contar uma historinha. Hoje o nosso encontro aqui, ele vai ser pautado por essa historinha. A historinha da mulher invisível. A historinha de quando cai a ficha para ela. De quando caiu a ficha dela, de que ela era invisível. Ela estava lá há 6 dias, na casa de parentes em uma cidade distante. Foi muito bem recebida, muito bem acolhida, muito bem tratada, recebendo carinho e atenção o tempo todo. Os anfitriões não sabiam mais o que fazer para agradá-la. A um ponto em que ela ficava até constrangida com tanta atenção. No primeiro dia foi até um choque de tanto bom trato, e dessa forma permaneceu até o 5º dia. O bom trato continuou, mas ela já estava se sentindo um tanto deslocada, chegando até mesmo a achar que tanta atenção provinha de uma falsidade muito bem disfarçada. Ela, em algum ponto, não sentia verdade naquele bom trato. E esse pensamento dela a mergulhava em culpa. Ela se questionava: como é que eu vou julgar falso tanto carinho que tem toda a cara de verdadeiro? Ela achava um absurdo ela estar sentindo isso. Ela não validava o que ela estava sentindo. Ela validava aquilo que parecia ser o trato deles. Muito embora dentro dela ela sentisse alguma estranheza. Ou é falso, ou é uma coisa meio distante, uma coisa que não faz muito sentido, o jeito. Ela se sentia um tanto asfixiada, respiração intranquila, e essa situação a fazia perder energia dia após dia, dia após dia. Ela se cansava rapidamente das conversas, dos contatos. Estava ficando difícil para ela disfarçar esse inexplicado mal-estar. Sim, porque ela conversava, quando falava dos valores dela, as pessoas falavam de coisas correlatas a ela. Mas os valores, o que ela sentia, o que ela pensava, não era visto. Era visto aquilo que as pessoas pensavam dela. Aí naquela noite do 5º dia, quando começou a cair a ficha, ela foi dormir bastante incomodada. Ela nem leu o seu livrinho de cabeceira. Ela queria entrar num estado de suspensão existencial. Aí no meio da noite ela acordou ofegante com palpitação, por causa de um pesadelo.
Depois de recuperar o fôlego, ela virou para o outro lado e voltou a dormir. Ela acordou muito bem, renovada, e nem lembrou do pesadelo. No fim da manhã, ela parou um pouquinho do lado do bercinho onde brincava o sobrinho dela. Lá estava ele, o sobrinho dela, aos 6 meses de idade, tentando dizer algo para ela. Ela sorria e ele balbuciava, tentando se expressar com mais ênfase. Ela sorria novamente e ele tentava se fazer entender. E aí, sentindo que não estava se fazendo entender, o bebê começou a gritar os mesmos ininteligíveis fonemas. Ela percebeu a aflição do bebê e logo pegou no colo e começou a fazer carinho. Acolhido pelo afeto da tia, o bebezinho balbuciava os mesmos fonemas, mas agora bem tranquilo. Parecia que o que ele tinha a dizer já não era mais tão importante. Vamos lembrar que ele estava no colo dela e ganhando carinho. Nesse momento, ela se lembrou do sonho, na verdade do pesadelo. E os sintomas voltaram na hora: respiração ofegante e palpitação. Ela lembrou que no sonho ela estava numa festa bastante animada, comemorando o seu próprio aniversário, mas que ninguém a via e nem a escutava. Ela estava engasgada com o alimento, pedia socorro com gestos e gemidos desesperados, mas estava invisível. Era como se ela não existisse para os outros ali na festa, um pesadelo mesmo. Ela estava já morrendo, quando de repente acordou e foi aquele despertar ofegante, com palpitação, da noite. Ela respirou um pouco mais aliviada, porque não estava vivendo o sonho, veio só o sintoma, né? Não estava vivendo mais aquele pesadelo. E depois de lembrar desse pesadelo, imediatamente ela associou o sonho à sua condição naquela casa, que era mais ou menos assim: não obstante as pessoas estivessem tratando-a com toda a educação e carinho, ela percebeu que não tinha voz para eles. Daí ela se sentiu sufocada. Nada do que ela dizia era sequer interessante para as pessoas ali. E quando falava do que sentia, a mesma coisa. Aquilo não era interessante para as pessoas. Pessoas falavam de outras coisas alegremente, até mesmo sobre ela, mas desconsideravam o que ela dizia e o que ela manifestava como sentimento. Aí ela descobriu que a sua presença como parente era muito bem-vinda, mas que a sua pessoa, o que ela pensava e sentia, sequer era considerado. Os anfitriões estavam dando muito carinho para ela, como parente que era, e estavam dando inexistência para a pessoa dela. As conversas giravam apenas em torno dos valores, pensamentos e sentimentos dos anfitriões. Gente, tem diversas formas da gente dar inexistência para alguém. Talvez a mais nefasta seja, a par de se tratar bem uma pessoa, ignorar o que ela pensa e sente. Sintam isso. É claro que isso é resultado de um primitivo nível de consciência por parte de quem faz, dar essa inexistência. Um egocentrismo gigantesco. Não tem nada a ver com maldade. Não. Não. Nível de consciência. Se você não existe para alguém, e esse alguém sente a sua falta, fala que está sentindo sua falta, não é de você que essa pessoa sente falta, é da sua função social, a prima, a sobrinha, a tia, a irmã, a amiga, enfim, a colega de trabalho. Ou pior ainda, essa pessoa, junto disso, está sentindo falta de vampirizar a sua energia. Por quê? Na relação, a pessoa falava com o personagem,
não falava com você. Ou digamos que você nem tenha criado um personagem. A pessoa falava com aquilo que ela projetava em você, que não era você, era alguém inventado, esculpido pela própria pessoa que falava com você. Não estava nem vendo você. Você não existia para ela. E aí você, na ânsia de se fazer visível, você dava energia, você falava de você, mas ela falava com o personagem o tempo todo, e você dando energia, e ela falando com o personagem. Que desespero, meu Deus. Aí, como não há aquela mútua nutrição, que é o que acontece em qualquer relação minimamente saudável, você sai de lá acabada. Você sai de lá sem energia nenhuma. Você se permitiu vampirizar. Nenhum motivo justifica qualquer permanência em uma circunstância como essa. Ah, mas afinal é a vovó, é a vovó, é o titio, é o filho, é não sei o que. Não, nenhum motivo justifica qualquer permanência em uma circunstância dessa. Se for inevitável estar lá, tipo, não dá para ir embora de jeito nenhum, cai fora o quanto antes. A sua autoestima vai ficar muito grata. Porque quando você permanece em situações desse tipo, a sua autoestima vai indo para o esgoto. E abaixo do esgoto tem muita coisa pior do que o esgoto. Não acaba ali. Então você, não permanecendo numa situação indigna nesse nível, a sua autoestima agradece. Você volta a respirar. E você acaba se abastecendo de energia saudável, você com você mesma. Não precisa nem estar conversando com ninguém. Aí quando você vai conversar com alguém que vem com boa energia, você vai com boa energia, é uma festa, tem energia para trocar, entre aspas, né? Interação, mútua nutrição. Ok? Voltando à historinha agora. O que ela fez? Ela fez as malas, despediu-se. Os anfitriões, educada e protocolarmente, se despediram dela, agradecendo a visita e pedindo que ela voltasse sempre. Claro, uma energia maravilhosa sendo doada incondicionalmente. Eles nem percebiam que ela estava não sendo nutrida, que estavam falando com uma pessoa que eles projetavam nela. Ela nem tinha criado o tal do personagem. Então eu estou falando aqui na melhor das hipóteses. A pessoa não cria personagem, mas os outros está falando comigo, mas está falando para alguém aqui, ó. Está falando comigo, está falando com alguém aqui. Eu estou tentando responder. Ah, eu estou aqui. Olha, eu estou aqui, viu? Oi, eu estou aqui. E a pessoa está falando com com a pessoa que ela projeta, que ela inventa, que eu sou. Ela agradeceu a gentil acolhida, o convite de voltar sempre, olhou carinhosamente para o bebezinho e pensou, dirigindo-se a ele, ela pensou: muita gratidão pela lição, meu querido. Eu também mereço o colo que te dei e que aquietou a tua necessidade de expressão. Meu Deus, meu Deus. Ela olhou para o bebezinho e dirigiu-se a ele, dirigiu um pensamento a ele. Muita gratidão pela lição, meu querido. Eu também mereço o colo que te dei e que aquietou a tua necessidade de expressão. Quando ele estava no bercinho, balbuciando, desesperado, ela pegou no colo, aí acalmou. Nossa, não sei o que pode ser mais comovente, meu Deus. Ela beijou carinhosamente o menino, entrou no carro e voltou para casa pensando numa frase que ela havia lido em algum lugar. Antes sozinha, do que só e mal acompanhada. Convívio saudável é estar com quem você percebe que percebe você. Repito, convívio saudável é estar com quem você percebe que percebe você. Para chegar a isso, você precisa manter o seu foco no
afeto. Gente amada, gente querida, dessa forma eu encerro aqui a explanação do tema de hoje no Foco no Afeto 287. Tema: você percebe quando está invisível?